O silêncio da noite era absoluto, como se o mundo inteiro estivesse congelado, sem movimento. Eu estava em casa, sozinho, e por algum motivo, o relógio parecia marcar o tempo mais devagar do que o normal. A chuva, que caía forte lá fora, era a única coisa que quebrava a quietude. Mas não foi o som da tempestade que me fez parar de respirar. Foi o que vi pela janela. Algo, ou alguém, estava me observando. Não sei quanto tempo fiquei ali, estático, encarando aquele ponto fixo na escuridão, mas quando finalmente consegui respirar de novo, percebi que a sensação de ser observado não tinha ido embora. Pelo contrário, parecia ter se intensificado. Eu moro em um bairro tranquilo, longe da agitação das grandes cidades, onde as casas são espaçadas e os vizinhos são praticamente desconhecidos. Todos os dias parecem iguais, sem grandes surpresas. Naquela noite, especificamente, meu vizinho, o Sr. Valério, havia me convidado para uma conversa casual antes de ir para casa. Um homem solitário, talvez um pouco excêntrico, mas nada que despertasse qualquer tipo de alerta. Depois que ele se foi, voltei para minha rotina, fechando as cortinas e ligando a televisão. Foi quando reparei que algo estava errado. A janela, do meu lado, estava um pouco aberta. Não lembrava de tê-la deixado assim. Aquilo parecia ser algo simples, mas uma sensação inquietante tomou conta de mim. Fui até a janela para fechá-la, mas ao olhar para fora, algo me fez parar. Não havia nada visível à primeira vista, apenas a chuva caindo em uma cortina fina. No entanto, ao focar um pouco mais, vi uma silhueta. Não uma sombra indistinta, mas a forma nítida de uma figura, imóvel. Era um homem, ou pelo menos, parecia ser. Ele estava no outro lado da rua, parado em frente à sua casa, olhando diretamente para a minha janela. Meu coração bateu mais rápido. Tentei racionalizar. Era apenas um vizinho, não era nada demais. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que ele sabia exatamente que eu estava ali, observando-o. O olhar dele, por mais estranho que fosse, não se desviava, não se movia, não piscava, e aquilo me causava uma sensação estranha, como se algo estivesse errado, como se aquilo fosse demais. Eu pensei em puxar as cortinas rapidamente, mas algo dentro de mim me impediu. Era como se algo, alguma força invisível, estivesse me forçando a olhar. Eu não sabia se ele estava ali apenas por acaso ou se aquilo tinha algum significado, mas meu corpo, em algum nível, estava me dizendo que não era seguro ignorar. Ele permaneceu lá, fixo, até que uma luz se acendeu na casa dele, e ele se virou lentamente, saindo de vista. Relaxe, pensei. Era só um vizinho. Mas uma hora depois, quando já estava no sofá, tentando me distrair, ouvi um som estranho vindo da janela. Um pequeno estalo, como se alguém tivesse tocado o vidro. Eu sabia que não havia ninguém ali, mas ainda assim, quando me levantei para checar, algo dentro de mim me dizia para não ir. Mas fui. Quando olhei para fora, não havia ninguém. O que deveria ter me aliviado, na verdade, piorou tudo. Eu sabia que ele havia ido embora, ou pelo menos, eu achava que sim. Então por que o estalo? E por que a sensação de que ele ainda estava me observando? Mais tarde naquela noite, ao tentar dormir, acordei com a sensação de que a presença dele ainda estava ali. A casa estava escura e quieta, mas eu não conseguia desligar o som da minha mente. Toda vez que fechava os olhos, eu via a sombra dele, parado ali, na frente da janela. Eu não sabia mais se era real ou apenas minha mente jogando truques. Levantei-me mais uma vez, indo até a janela, e quando olhei para fora, eu vi. Ele estava de novo lá, em pé, na mesma posição, com a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse esperando por algo. Eu não consegui olhar mais. Não sei o que estava acontecendo, mas eu sentia que ele sabia exatamente o que eu estava pensando. Quando o amanhecer finalmente chegou, não havia mais sinal dele. O dia foi claro e comum, mas a sensação de desconforto não desapareceu. O que aconteceu naquela noite? O que ele queria? O Sr. Valério nunca mais apareceu, e eu nunca mais o vi na janela. Não sei se ele se mudou, ou se algum outro mistério aconteceu. Mas sempre que chove, sempre que a noite cai, a sensação de que alguém ainda está me observando me acompanha. Algo aconteceu naquela noite, algo que não consigo entender. Você já sentiu isso? Já teve a impressão de que seus vizinhos sabem mais do que dizem? Toda vez que a porta de entrada se fechava, eu sentia um arrepio. Não era o frio cortante que invadia a casa, nem o som da chave girando na fechadura.
Era a sensação de que algo não estava certo, como se estivesse sendo observada. O tipo de sensação que você não consegue colocar em palavras, mas que permanece ali, persistente, à espreita. Naquela noite, o ambiente estava diferente. O vento batia nas janelas, a chuva fazia a terra se misturar ao ar, mas foi quando olhei para a janela da frente e vi os olhos dela, aqueles olhos, que tudo mudou. Ela estava lá, novamente. A vizinha. Eu moro em um condomínio pequeno, de casas simples e jardins bem cuidados, com uma rotina que nunca muda. As manhãs são sempre as mesmas, os rostos dos vizinhos seguem previsíveis e as conversas curtas. Mas com a dona Fátima, a vizinha do lado, algo nunca parecia certo. Ela era uma mulher mais velha, com um olhar distante, que raramente conversava com os outros. Quando falava, sua voz soava estranha, como se estivesse com medo de ser ouvida. Ela nunca sorria, e às vezes em que nos cruzamos no jardim, sempre havia uma sensação de desconforto. Mas eu nunca imaginaria que seria ela a fonte do meu pavor. Naquela noite, o vento estava mais forte do que o normal, e a casa, apesar de aquecida, parecia estar envolta em uma névoa invisível. Eu estava no sofá, tentando relaxar depois de um dia cansativo, quando olhei inconscientemente pela janela. Foi então que vi. Não era uma sombra, mas a forma de um rosto. De olhos fixos em mim, de maneira inusitada e quase insuportável. O reflexo da luz na janela fazia com que a imagem fosse nítida, e eu sabia que era ela. Fátima estava parada lá, no meio do jardim, com seu olhar vazio fixo no meu. Não mexia. Não se movia. Eu sabia que era tarde demais para chamar alguém. A única coisa que consegui fazer foi voltar para dentro da sala, fechando a cortina com pressa. Os dias seguintes passaram sem maiores incidentes, mas o desconforto não me abandonou. Eu tentava me convencer de que era apenas minha imaginação. A chuva, a noite, talvez tudo tivesse contribuído para um momento de tensão exagerado. Mas, então, começaram a acontecer coisas estranhas. Às vezes, eu ouvia passos suaves no corredor, mesmo estando sozinha em casa. Às vezes, ouvia batidas fracas nas paredes, como se alguém estivesse tentando me chamar. Era difícil encontrar explicações, mas sempre que procurava, me deparava com a mesma sensação de que alguém estava me vigiando. E sempre, o olhar dela estava presente, em algum canto da minha mente. Naquela noite, o terror finalmente explodiu. Eu estava em casa, sem fazer muito além de observar a chuva lá fora, quando ouvi algo vindo da janela. Não era o vento. Não era a chuva. Eram passos, na rua. Lentamente, os passos se aproximaram de minha casa. Eu não estava pronta para ver o que aconteceria a seguir. Como se uma força invisível me controlasse, eu me levantei, indo até a janela mais uma vez. E lá estava ela, mais perto do que nunca, parada no portão da minha casa. Seu rosto estava mais pálido, mais distante, e seus olhos não piscavam, nem se moviam. Ela estava apenas me observando, como se me esperando, aguardando alguma reação. Eu gritei. Uma reação de pânico, eu sei. Mas não consegui controlar. Fátima não se mexeu. Ela não fez nada. Quando fui até a porta para ligar para a polícia, a casa estava vazia. Nenhuma pegada na rua. Nenhuma marca no jardim. Nada. O que acontecerá na noite anterior parecia não ter existido. Mas a sensação de ser observada nunca foi embora. Eu sabia que ela estava por aí. A presença dela, como uma sombra, seguia-me por todos os cantos da casa. Não sei como, mas sei que ela está lá, em algum lugar. De alguma forma, sempre está. Cada vez que fecho os olhos, sinto o olhar dela me penetrando, atravessando minha pele. Você pode me chamar de paranoica, mas sei o que vi. E o que senti. E mesmo agora, enquanto escrevo, não posso negar que algo está errado. Eu não sei mais onde ela está. Não sei mais se a vi ou se simplesmente a senti. Mas, se você mora em um lugar tranquilo, com vizinhos que parecem inofensivos, tome cuidado. Às vezes, o mal está bem ao seu lado, atrás de uma janela, esperando o momento certo para se revelar. Pergunto a você, agora, o que você faria se soubesse que alguém te observa, mas não pode ver o que realmente está acontecendo? Eu sabia que ele estava me observando. Algo em seu olhar, algo na forma como ele se posicionava, sempre na mesma janela. Mas naquela noite, as coisas tomaram um rumo que eu não podia prever. Eu não sabia mais se o que sentia era medo ou uma simples sensação de desconforto, mas estava ali, inevitável.
como se algo se arrastasse pelas sombras de minha mente, me levando até aquele ponto de desespero. Olhei pela janela mais uma vez, e vi seus olhos fixos em mim, como se já me conhecesse mais do que eu mesma. Moro em uma rua tranquila, longe da agitação da cidade. Casas simples, vizinhos que quase nunca se falam, mas, no geral, um lugar de aparente segurança. Foi aqui que conheci o vizinho, o homem da casa ao lado. Não posso chamar de amizade, porque ele nunca se abriu, nunca falou demais. Sua presença era fria, distante. Às vezes, ele passava pela minha casa sem dizer uma palavra, e sempre me dava a impressão de estar observando. Não que fosse algo intencional, ao menos não à primeira vista. Mas depois de algum tempo, algo começou a mudar. Uma sensação que me arrepiava. Algo se intensificava no ar, especialmente nas noites em que a rua ficava silenciosa. Eu não sou paranoica, mas havia algo estranho em seu comportamento. Ele ficava horas sentado perto da janela, olhando para fora. A primeira vez que reparei, foi apenas um reflexo. Eu estava no meu quarto, virada para a janela, quando o vi. Era quase imperceptível, um movimento sutil, como se ele estivesse tentando se esconder. Mas não era suficiente. Seus olhos estavam fixos em mim. Eu não sabia o que fazer. Fechei as cortinas, mas algo dentro de mim dizia que ele continuaria ali, esperando, observando, como se soubesse exatamente onde eu estaria. O medo começou a crescer, mas eu tentei ignorá-lo. Nas noites seguintes, eu me peguei olhando mais vezes para a janela. A cada olhar, mais intenso o desconforto. Eu sabia que ele estava lá, do outro lado, esperando. Por mais que eu tentasse não pensar nisso, por mais que eu me convencesse de que estava exagerando, uma sensação de pavor me invadia. Era como se ele soubesse de cada movimento meu, como se estivesse acompanhando cada um dos meus passos sem que eu pudesse perceber. Uma noite, quando o relógio marcava quase meia-noite, eu o vi novamente. Ele não estava mais apenas observando. Agora, ele estava em pé, na janela, como se estivesse me esperando. Eu tentei racionalizar, pensei em chamar a polícia, mas algo me detinha. Eu sabia que eles não acreditariam em uma história sobre um vizinho observando pela janela. E se eu realmente estivesse vendo coisas? Se o medo estivesse criando imagens que não estavam lá? Mas não, aquela sensação de ser vigiada era real. Naquela noite, quando o olhar dele se fixou nos meus olhos, eu soube que não estava mais lidando com uma simples obsessão. Era algo mais, algo que eu não conseguia explicar. Ele estava na minha mente. Estava me consumindo. O que ele queria de mim? Eu não sabia. O ápice dessa tortura chegou na noite em que ele decidiu ir além. Eu estava em casa, sozinha, a casa silenciosa e escura, quando ouvi um barulho leve na janela. Era uma batida, suave, mas suficiente para me fazer pular. Olhei instintivamente para a janela e lá estava ele, mais perto do que nunca, mas agora, ele estava diferente. Seu olhar não era mais impessoal, estava carregado de algo mais profundo, algo que não deveria estar ali. Ele não era apenas um homem vigiando a casa. Ele estava esperando. E eu sabia que ele não iria embora até que algo acontecesse. Aquela noite foi a última vez que o vi. No dia seguinte, ele não estava mais em sua casa. A janela estava vazia, sem vida. Eu procurei por ele, mas ele parecia ter desaparecido, como uma sombra que se dissipa ao amanhecer. A sensação de ser observada não desapareceu, mas agora, eu me pergunto, ele realmente se foi? Ou ele continua por aí, em algum lugar, esperando, observando? Eu nunca soube o que realmente aconteceu, e talvez nunca saiba. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu não sou a única que sente essa presença. Às vezes, no silêncio da noite, a pergunta surge: quantos mais ele observa sem que eles saibam? E, mais importante, o que ele realmente quer de nós? Eu sempre soube que algo estava errado com o meu vizinho. Não posso explicar exatamente o que era, mas havia uma energia estranha ao redor dele. Cada vez que ele passava pela janela da minha casa, eu sentia um arrepio. Não era só um olhar comum, era como se ele estivesse estudando cada movimento meu. Como se soubesse mais sobre mim do que eu mesma. Mas não era algo que eu queria enfrentar. Era fácil ignorar, até que uma noite eu percebi que ele sabia mais do que deveria, muito mais. Moro em uma rua tranquila, longe do movimento frenético da cidade. Casas antigas, com jardins pequenos e cercas baixas. Meu vizinho, o homem da casa ao lado, sempre foi discreto. Ele raramente saía de casa, e quando o fazia, era sempre à noite,
em horários estranhos, com uma expressão vazia. Eu nunca me importei muito com ele, mas, com o tempo, comecei a perceber que ele parecia observar minha casa. A primeira vez foi algo que eu consegui ignorar, mas, depois de várias vezes, o desconforto começou a crescer. Ele estava sempre ali, à janela, me vigiando. No começo, pensei que fosse só paranoia. Todos nós passamos por momentos em que imaginamos que estamos sendo observados, não é? Então, eu tentei racionalizar. Talvez ele estivesse apenas entediado. Talvez fosse só uma coincidência. Mas, quando os olhares começaram a se intensificar, quando eu o via praticamente todos os dias, em horários específicos, a sensação de ser observada se tornou inescapável. Não era mais uma impressão. Ele realmente estava ali, sempre na mesma janela, os olhos fixos em mim, como se estivesse esperando por algo. A primeira vez que percebi o quão intenso ele estava, foi numa noite, enquanto eu estava na cozinha, com as luzes apagadas. Quando olhei para a janela, vi o contorno da sua silhueta. Ele não estava apenas observando. Ele estava me esperando. Eu não consegui dormir naquela noite. Passei horas de olhos abertos, a cada ruído na casa, com a sensação de que ele estava mais perto do que nunca. No dia seguinte, ele não estava na janela. Mas algo não estava certo. Eu sabia que ele estava em casa, mas não havia sinais de sua presença. Decidi sair para dar uma volta, uma tentativa de dar sentido ao que estava acontecendo. Mas, ao passar pela rua, notei uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele estava lá, parado na porta da sua casa, olhando diretamente para mim. Seus olhos não eram mais curiosos ou entediados. Eles estavam carregados de algo mais sombrio, algo que eu não sabia identificar. Naquela noite, algo aconteceu. Uma batida na porta. Eu não estava esperando ninguém. O coração acelerou. O medo se espalhou como fogo dentro de mim. Olhei pela janela e vi o seu carro estacionado na rua, mas não vi o homem. Quando abri a porta, não havia ninguém. Apenas o vazio. Mas algo me fez olhar para a janela dele, e lá estava ele, observando de novo. Eu não sabia mais o que pensar. Ele não se importava mais em disfarçar. Não se importava mais em esconder que estava me vigiando. Ele queria que eu visse. E agora, a linha entre os meus medos e a realidade estava começando a desaparecer. Nos dias seguintes, o comportamento dele ficou mais errático. Ele passou a aparecer em momentos aleatórios, sempre à janela, sempre olhando. Como se estivesse me estudando, esperando um movimento. Eu queria entender o que estava acontecendo, mas as respostas eram evasivas, como se ele tivesse se tornado uma sombra constante na minha vida. Uma noite, eu o vi de novo, mas algo estava diferente. Ele não estava mais apenas parado, olhando. Ele estava sorrindo. Um sorriso estranho, quase imperceptível, como se tivesse ganho algum tipo de jogo. Algo que eu não compreendia, mas que me fez ter certeza de que ele sabia algo que eu não sabia. Algo que ele queria me mostrar. Depois daquela noite, ele desapareceu. Não sei se foi um sumiço, se ele se mudou ou se simplesmente parou de existir na minha vida. Tudo o que sei é que a presença dele ainda me persegue. Às vezes, na quietude da noite, me pego olhando pela janela, esperando por um sinal, por um movimento. E, ainda hoje, a dúvida permanece. O que ele queria? O que ele estava me mostrando? Será que ele ainda está por aí, esperando, observando, como se tivesse deixado algo para trás, algo que eu não consegui ver? Eu me pergunto se algum de vocês já teve um vizinho assim, alguém que parecia observar, esperar e se intrometer nas nossas vidas de uma forma que não conseguimos compreender. Não é fácil falar sobre isso, mas há algo que precisa ser dito. Algo que ficou gravado na minha mente de uma maneira que nenhuma explicação plausível pode remover. Eu ainda me lembro do primeiro olhar. Do olhar dele. E, desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Um vizinho, que eu até então via como qualquer outra pessoa na rua, se tornou o centro de um pesadelo silencioso. O tipo de pesadelo que não tem gritos, mas que é mais real do que qualquer outro. E o mais perturbador, o pior de tudo pode ter acontecido bem debaixo dos meus olhos, sem que eu percebesse. Eu espero que você entenda o que digo, porque até hoje, eu ainda não consigo me livrar dessa sensação. Moro em uma rua sem muitos moradores. Os vizinhos são praticamente invisíveis, todos ocupados demais para manter qualquer tipo de relação. Eu, por minha vez, sempre fui assim, preferindo meu espaço e minhas rotinas. Foi assim por anos,
até ele chegar. Um homem que se mudou para a casa ao lado. Ele não era estranho à primeira vista. Uma pessoa comum, de aparência silenciosa, como qualquer outra que a vida nos apresenta. Mas algo nele, algo nos seus olhos, parecia não se encaixar. Eu tentava me convencer de que era apenas minha imaginação, até que comecei a perceber que ele estava sempre me observando. Mas não era apenas um olhar passageiro. Era como se estivesse esperando algo. A presença dele, do outro lado da cerca, se tornou uma constante na minha vida. Era um dia comum, ou ao menos parecia ser. Eu estava em casa, sozinha, como de costume, quando percebi uma sombra na janela. Não era uma visão clara, mas algo me fez parar. Aquela figura. Ele estava lá, do outro lado da rua, observando, parado na janela de sua casa. Não era uma simples espreitadela. Ele estava me observando intensamente. O mais inquietante não era o fato de ele estar ali, mas sim a calma com que ele o fazia. O que um ser humano faria, normalmente, seria desviar o olhar rapidamente, sentir-se constrangido, mas não ele. Ele estava ali, fixo, como se soubesse que eu o via. Algo na sua postura me fez sentir que ele não estava apenas observando, mas também esperando que eu o visse. Como se, de alguma forma, eu fosse parte de algo que eu não compreendia. Nos dias que se seguiram, a situação apenas piorou. A presença dele na janela tornou-se mais frequente, mais visível. Eu tentava ignorar, até mesmo convencida de que estava exagerando. Mas, à medida que o tempo passava, ele parecia se tornar cada vez mais audacioso. Algumas noites, ele ficava lá por horas, sem se mover, apenas observando. Eu não sabia o que fazer. As paredes da casa se tornaram abafadas, o ambiente pesado. Eu me perguntava se o meu medo era justificável ou se eu estava ficando paranoica. Mas quando, em uma noite particularmente silenciosa, vi-o sair de sua casa com uma pequena câmera, algo dentro de mim começou a se quebrar. Ele estava me filmando. Eu não sabia por quê, ou o que ele pretendia fazer com aquelas imagens, mas o simples fato de que ele as estava capturando me fez sentir que havia algo mais em jogo. Algo muito mais profundo. A última noite em que vi o meu vizinho foi marcada por um silêncio que parecia quase opressor. Eu estava na cozinha, olhando pela janela, e lá estava ele, novamente. Mas algo estava errado. Ele não estava mais sozinho. Havia uma sombra atrás dele. Alguém. Algo. A presença era indescritível, uma sensação de que havia algo no ar, algo que eu não conseguia definir. O que era aquilo? Quando ele me percebeu olhando, fez um movimento sutil, quase imperceptível, como se estivesse me convidando a olhar mais de perto. Eu não soube o que fazer. Não conseguia respirar direito, como se o medo tivesse se tornado uma pressão física sobre o meu peito. Foi então que ele sorriu. Um sorriso estranho, um sorriso que não era humano. E, por um momento, eu não sabia mais onde terminava a realidade e onde começava o pesadelo. No dia seguinte, ele não estava mais lá. Sua casa estava vazia. Deserta. Não havia sinal de mudança, nem de qualquer tipo de empacotamento. A rua estava calma, tão calma que me incomodou ainda mais. Era como se ele nunca tivesse existido. Mas, acredite ou não, eu sabia que ele ainda estava por aí. Em algum lugar, esperando. Ou talvez ele tenha ido embora. Talvez tenha se movido. Eu tentei seguir com a minha vida, mas não consegui. Aquela sensação de ser observada continuava a me acompanhar. Eu não sabia se ele ainda estava lá, mas o que me atormentava mais era a certeza de que ele sabia mais sobre mim do que eu jamais soubera. Sabia o que eu fazia, quando eu saía, o que eu comia. Sabia tudo. Ainda hoje, de vez em quando, me pego olhando para aquela casa vazia, esperando vê-lo na janela. Mas ele nunca está lá. O silêncio me consome. Mas algo dentro de mim ainda se pergunta: o que ele queria? O que ele estava esperando? Eu me pergunto se alguma vez vou saber a verdade. Será que ele era apenas um homem estranho? Ou há algo mais sombrio por trás de tudo isso? Algo que eu não consegui entender. E você, já teve um vizinho assim? Alguém que parecia estar sempre lá, vigiando, esperando. Como você lidaria com isso? A dúvida nunca me deixou, e talvez nunca me deixe.